momentos em que Deus reduz o ruído ao nosso redor para que possamos ouvir o que realmente importa. É nesse silêncio que começa a metanoia. Metanoia não é apenas mudar de opinião, é redirecionar o caminho, é olhar a vida sob uma nova perspectiva, enxergar o que antes estava oculto e escolher um novo rumo com propósito. Este é um espaço de reflexão, onde fé e razão caminham juntas, e o Evangelho nos convida a repensar quem somos e para onde estamos indo. Metanoia, um programa que muda sua rota. Metanoia. Querido ouvinte, uma boa tarde. A partir de agora está no ar o seu programa. Programa Metanoia, um programa que muda sua rota. Muito bem, queridos. Alô, Zona Norte, alô, Sobral, querida Sobral. Você que está nos acompanhando de qualquer lugar desse mundo de meu Deus, tenham todos uma boa tarde. Você que está aí, talvez no carro, está no trânsito, está na casa de algum parente, você que está sintonizado pela Paraíso FM 101,1, você que talvez está no seu plantão aí, está no trabalho, e você que tirou esse final de semana, talvez aí, quem sabe, para estar passando, para estar curtindo com a sua família. Sejam todos bem-vindos. Está no ar a partir de agora o programa Metanoia, um programa que provoca a sua mente e transforma o seu coração e conduz você a uma mudança plena e verdadeira. Quem vos fala, eu sou o pastor J.D. Montes, direto aqui dos estúdios da Rádio Paraíso FM. Também para a galera que está no YouTube, você que está nos acompanhando pela Rádiosnet YouTube, sejam todos bem-vindos. O chat já está aí, mande de onde você está assistindo este programa. Bota um joinha aí que nós estamos conectados. E hoje nós vamos entrar em um assunto profundo, misterioso e ao mesmo tempo maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre o trono que aparece ali em Apocalipse capítulo 4. Você já parou para pensar como é o trono de Deus? Quem está ao redor do trono? Hoje nós vamos estudar sobre isso, o significado do mar de vidro, os relâmpagos e trovões que aparecem ali. Hoje você vai entender que antes de qualquer selo ou qualquer trombeta, Deus quer mostrar uma coisa: Ele está no trono. E isso pode mudar nossa concepção de como podemos ver a questão da salvação e a questão como Deus conduz a história. E para falar desse tema tão importante, já dou as boas-vindas hoje, não o Lucas Freire, mas hoje quem está comigo aqui é o pastor Lucas Gomes. Pastor Lucas Gomes, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Montes, boa tarde galera aí do Sistema Valparaíso, do Sistema... Bom, vocês me ouvem aí melhor, né? Gente, que tema é esse, né, Montes? É um tema muito forte, né? O mistério do trono, né? E quando a gente fala de trono, né, isso remete logo ao quê? A poder, a governo. E hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante, né? Que no céu há um trono e esse trono não está vazio. Deus está no trono. E hoje nós vamos entender que quanto mais a gente se aproxima de Deus através do trono da graça, mais Deus se aproxima da gente. Então aumenta o volume do rádio, se aproxima aí, convida alguém para ouvir com você, porque eu tenho certeza que o programa de hoje vai falar o teu coração. É exatamente isso, pastor Lucas Gomes, né? Hoje não é o pastor Lucas Freire que está comigo aqui hoje é o Lucas Gomes. Pastor Lucas foi fazer um casamento ali, o homem, eu nunca vi fazer mais casamento que o pastor Lucas. Já estão chamando ele de Santo Casamenteiro, São Lucas Casamenteiro. Brincadeiras à parte, é exatamente isso. E para começar com tudo, eu quero convidar vocês, essa audiência maravilhosa de qualquer lugar que vocês estão, aumente o volume do rádio e vamos de música. Acreditam em vãs superstições, buscam
nas estrelas respostas encontrar, mas eu sei que a verdade brilha mais do que o sol. Só em ti eu posso confiar, mesmo que os anjos te reneguem, se o céu azul perder a cor, se todos te olvidarem, creio em ti, Senhor. Mesmo que a luz do sol se apagar, se a mentira prosperar, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Senhor. Há pessoas que acreditam que a ciência e a razão não precisam de um Deus para a vida explicar, mas em toda a natureza vejo o toque de tuas mãos. Tu és meu Deus, meu Pai, meu Criador. Mesmo que os anjos te reneguem, se o céu azul perder a cor, se todos te olvidarem, creio em ti, Senhor. Mesmo que a luz do sol se apagar, se a mentira prosperar, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Senhor. Mesmo que outros rejeitem as provas de que existe um Criador, minha vida vai mostrar que eu creio em ti, Senhor. Mesmo que os anjos te reneguem, se o céu azul perder a cor, se todos te olvidarem, creio em ti, Senhor. Mesmo se o sol se apagar, se a mentira prosperar, creio em ti, creio em ti, creio em ti, mesmo que os anjos te reneguem, se o céu azul perder a cor, se todos te olvidarem, creio em ti, Senhor. Mesmo que o sol se apagar, se a mentira prosperar, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Senhor. Programa Metanoia. Um programa que muda a sua rota. Muito bem, querido ouvinte, em Sobral, 16 horas e 13 minutos, você ouviu esse lindo louvor aí. É uma releitura de Leonardo Gonçalves e Sérgio Saaz. Hino lindo, creio em ti. E agora chegou aquele momento que a gente está aguardando, que a gente espera para falar com aqueles que estão conectados. É a hora de mandar aquele abraço, é a hora do abraço. Um abraço carinhoso, cheio de gratidão para todos os nossos ouvintes que estão aí no centro, Coab 1, Coab 2, Coab 3, Alto Cristo, Sinhaçaboia, Boa Vizinhança, Renato Parente, Campo dos Velhos, Pedrinhas, Sumaré. Temos ali também o bairro ali, Belchior,
Ali é Belchior ou é... É o nome mesmo do bairro Belchior, mas é conhecido como Boa Vizinhança. Boa Vizinhança. Você há quem chame também do nome da construtora lá, né? Que é Mãe Rainha. Tem gente que conhece assim também. Muito bem, você que está aí nesses bairros aí, um abraço para todos vocês, querido ouvinte, um abraço fraternal aqui da equipe do programa Metanoia. Pastor Lucas. Receba esse abraço também, você que está aí em Aprazível, Aracatiaçu, Baratio, Bilheira, Bonfim, Caioca, Caracará, Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, Pedra de Fogo, Rafael Arruda, Salgado dos Machados, São José do Torto e Taperoaba. Taperoaba, não sei se você conhece, Pastor Montes, mas lá é uma espécie de mini polo de confecções, né? Eu estive lá, visitei lá há um ano atrás, mais ou menos, e lá tem muitas confecções lá, especificamente de ramo de confecção infantil. Então, não estamos sendo patrocinados, mas se você tiver interesse aí, de repente, lá é o lugar para comprar roupa barata. Olha aí, um abraço para todos vocês que estão aí, são empresários aí lá em, como é que é o nome lá? Taperoaba. Um abraço todo especial pro pessoal que está nos acompanhando de São Luís do Maranhão, pessoal aí que estão ligadinhos. Um abraço para a minha querida Flor de Maria e a minha cunhada, meu irmão também tá ouvindo aqui, Luiz Matos. Um abraço para toda a família aí, Luiz Fernando. Um abraço para todos eles, porque o Metanoia não é só um programa, o Metanoia é um movimento, é uma mensagem, é uma família espiritual. Ele é feito para você e com você. Mandar um alô para todos que estão conectados conosco através do YouTube. Então, um abraço aí para Luiz Fernando, um abraço para Flor de Maria, um abraço para Luiz Matos, um abraço para todos que estão conectados nesse momento aí. Então, você que está conectado através do YouTube aqui, coloque de onde você está, coloca aí do ladinho aí, dá um joinha aí, dá uma curtida aí, dá um like, aquele like maroto, e diga de onde você está falando. Pastor Lucas, manda sua mensagem pra gente e aproveita para dizer de onde você está ouvindo aí o Metanoia, seja no carro, no trabalho, em casa, ou até mesmo pelo celular. Pra gente pouco importa, né? O que a gente quer é ouvir você. Então, aproveita para mandar aquele abraço especial pra família, pro amigo, pro periquito, pro papagaio, não importa, né? Mas interage aí com a gente que a gente vai ler aqui já já. E hoje o programa tá maravilhoso. Eu não poderia deixar de mandar um abraço também para o nosso chanceler, doutor Oscar, nosso prefeito, que está com certeza conectado a esse momento. Papai, né? Filhinha dele nasceu aí essa semana passada aí. Que Deus venha estar abençoando a família do Dr. Oscar. Que dádiva, né? Isso é uma dádiva, né? Uma bênção de Deus. Filhos são bênção de Deus, né? São coisas maravilhosas. Então, um abraço fraternal aqui, nosso, do Sistema Paraíso de Comunicação, ao nosso querido Dr. Oscar. Um abraço também para o meu amigo Chico Nildo. Chico Nildo é que ele faz o programa aqui, Chama Paraíso, todos os dias, né? Pela manhã ele está aqui no ar, ao vivo, todos os dias. Meu amigo Chico Nildo, um abraço para você, onde você estiver. Você sabe que você mora no nosso coração e nem paga aluguel. Não paga aluguel, não. Tem mais gente aqui falando aqui. Nós temos aqui a Dalila Rocha. Dalila Rocha é a esposa do nosso amigo Lucas Gomes. Ela fez aniversário, né? Aproveita e dá um. 17. Aí dá uns parabéns no ar aí, que isso aí. Meus parabéns, e você sabe que o aniversário foi seu, mas quem ganha presente é quem tá ao seu redor. Você é uma pessoa especial. Te amo demais, viu? Muito bem, já se declarou aí ao vivo. Coisa linda, né, rapaz? Isso é bom. Um abraço também para nosso amigo Creuto, vigilante, que está ali na Fazenda Boa Esperança. Hoje ele está de plantão. Um abraço para você, Creuto. Que Deus te abençoe e derrame sobre você ricas bênçãos. Ricas bênçãos. Ela está dizendo aqui, a Dalila, né? Bairro Belchior também, tá certo. Um abraço aí para todos do bairro Belchior. Um abraço também para Augusto Montes, um abraço para Anthony, para Grace, Teca Montes e todos os nossos queridos pastores que estão conectados. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Valmir, ali da barbearia Valmir Filho. Valmir, um abraço para você. Logo, logo estarei voltando aí, viu? Para fazer aí, dar um tapa no visual. Ele que cuida aí do meu cabelo. Um abraço aí, meu amigo e irmão de fé, Valmir Filho.
Meus queridos, nós vamos, pastor Lucas, vamos dar um spoiler agora, vamos de spoiler do assunto que nós iremos falar hoje. O que você tem a nos dizer sobre o tema de Apocalipse, mais precisamente no capítulo 4 de Apocalipse? Muito bem, pastor Montes, então deixa, meu querido ouvinte, eu te preparar para aquilo que a gente vai mergulhar agora mais para frente, né? Eu quero te desafiar a se esforçar um pouquinho para usar a sua imaginação para a gente visualizar a cena. Esse é um exercício que eu sempre faço, pastor Montes, quando eu vou ler a Bíblia, exercitar a minha imaginação, para me imaginar ali o cenário, como é que está sendo, como é que está se desenrolando ali o contexto. Então, imagine João tendo uma visão onde ele olha, eis que ele olha para o céu, vê uma porta aberta e ele é convidado a subir e entrar no céu para ele ver a visão ali espiritual. E eis que ele olha lá, vê um trono. E esse trono ele não está vazio. Quem está no trono? Deus. Deus está sentado no trono. E ao redor, seres celestiais, seres viventes, 24 anciões, anjos, e todos proclamando sem parar, ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas aí de repente a cena muda. E o que acontece? Surge um livro selado com 7 selos. Mas ninguém é digno de abrir. Isso aí causa um pouco de susto. Isso causa um sentimento em João quando ele percebe aquela visão e que ninguém é digno de abrir esse livro, né? Sem dúvida, não é à toa que ele se frustra, chora muito, né? Ele chora porque aquele livro ele representa o destino da humanidade. E se ninguém consegue abrir, ninguém consegue resolver. Mas aí que vem a notícia, né? Ele é consolado porque alguém chega para ele e diz: o leão da tribo de Judá venceu. Só que quando ele olha, ele não vê um leão. Eis que ele vê um cordeiro como sendo morto. E é esse cordeiro que toma o livro. E quando ele toma, o céu inteiro entra em adoração. E essa cena revela o coração do plano da salvação, queridos amigos. Meu querido, esse spoiler aí valeu quase o estudo. Se você agora, se faltasse a energia aí na tua casa e você ficasse sem poder ouvir o rádio agora, você já teria recebido o estudo bíblico só com esse spoiler que foi colocado aqui, com essa explanação do pastor Lucas. Pastor Lucas, esse cordeiro, ele é o único que é digno. Ele não pede o livro, ele toma o livro. A Bíblia diz que ele toma o livro porque ele tem autoridade, então, para abrir esse livro, né? Digno é o cordeiro que foi morto para receber, e de receber, né, o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, como está escrito em Apocalipse capítulo 5 e o verso 12. Meu querido, hoje o quadro na Roda dos Esclarecedores vai ferver, viu? Porque hoje o negócio tá bom. Mas para continuar nesse clima maravilhoso aí, você, querido ouvinte que está do outro lado aí nos acompanhando, nós vamos de música novamente em Sobral agora. São 16 horas e 23 minutos. De um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com
hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riquezas é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, livre viveremos, e pra sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Sempre, sempre, e nunca mais voltar. Metanoia. Um programa que muda a sua rota. Muito bem, querido ouvinte, em Sobral, 16 horas e 28 minutos, você acabou de ouvir a música Portões Celestiais, uma releitura da música de Rose Nascimento. Linda música, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Aí tá falando do céu, do novo céu, da nova terra. Eu quero aproveitar, mandar um abraço todo especial aqui para a nossa querida irmã, nossa amiga Rosane, esposa do pastor Sérgio. Daqui a pouco o pastor Sérgio estará aqui no programa Novo Tempo com o professor Lindomar. Quero aproveitar também e mandar um abraço todo especial aí para a nossa comunidade, as nossas comunidades, comunidade Live Hope, que funciona cultos ali todos os sábados a partir das 9 horas, e a nossa comunidade Reviva ali também, que a partir das 9 horas estão se reunindo para louvar e cultuar a Deus. Então você já é o nosso convidado a participar ali dos nossos cultos. Um abraço para todos vocês. Querido pastor Lucas, chegou o momento mais aguardado. Né? Aquele momento que o povo já fica sentado aguardando, já fica em casa aguardando, que é aquele nosso quadro todo especial, né? Então chegou o momento que você agora vai apertar seus cintos, ajuste aí seu coração, abra sua mente, porque aqui não é opinião, é Bíblia, aqui não é achismo, aqui é fundamento, porque a partir de agora está no ar. Prepare-se, a partir de agora você está na Roda dos Esclarecedores. Muito bem, começa agora o quadro na Roda dos Esclarecedores, hoje com o pastor Lucas Gomes. Pastor Lucas Gomes, você a partir de agora está na mira dos esclarecedores. Hoje nós vamos aí viajar pelos textos sagrados. Então, querido ouvinte, fique atento, porque eu já vou para a primeira pergunta. Hoje eu não vou nem fazer introdução aqui, pastor Lucas. Hoje nós vamos para
nós vamos logo para a primeira pergunta. Antes de fazermos a primeira pergunta, feche seus olhos, querido ouvinte, e nós vamos fazer uma oração para que possamos assim explanar sobre a palavra de Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento pedimos o Teu Espírito Santo para que possa estar nos abençoando e abençoar cada ouvinte nesse momento. Abençoe cada um de nós, esteja conosco. Abençoe o querido ouvinte que está aí do outro lado, sintonizado pelo sistema Paraíso de Comunicação 101,1. Que Deus venha estar abençoando a cada um de nós e venha estar nos conduzindo em nome de Jesus. Amém. Pastor Lucas Gomes, deixa eu te fazer a primeira pergunta. O estudo do Apocalipse começa com uma questão fundamental. O que João viu quando foi transportado ao céu em visão? E como isso nos revela a sua majestade, né? Como isso revela a majestade de Deus e o seu poder? Pastor Lucas Gomes, você está agora na mira dos esclarecedores. Muito bem, pastor Montes. Então, João, ele viu um trono estabelecido no céu. E como eu falei anteriormente, esse trono ele não estava vazio, né? Alguém estava sentado sobre ele, o próprio Deus. E a descrição ela nos mostra tanto a glória como a santidade e o poder absoluto de Deus. Vamos para não ficar só nas minhas palavras, vamos para o texto, né? A gente vai passear aqui um pouco sobre o livro de Apocalipse, especialmente os capítulos 4 e 5, mas a partir do capítulo 4, versos de 1 a 3, diz o seguinte. O subtítulo diz: A visão do trono de Deus. Capítulo 4, verso 1 diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de uma trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Verso 2: Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Muito bem, aqui João está descrevendo que ele viu o trono e Deus estava sentado sobre esse trono. Assim como João foi convidado a subir para contemplar o trono de Deus, nós também somos chamados pela fé para levantar os olhos, de acordo com as circunstâncias que nós passamos no dia a dia, também para enxergar a realidade celestial, pastor Montes. Porque Deus está no controle. E o livro de Apocalipse ele é um livro muito simbólico, né? Eu queria até fazer uma introdução aqui antes, porque geralmente quando a gente fala de Apocalipse, por ser um livro muito simbólico, as pessoas às vezes se confundem. Então, quero dizer para você, querido amigo, querido irmão, que o livro do Apocalipse ele não foi feito para nos trazer confusão. Pelo contrário, foi nos dado para nos trazer revelação. Afinal de contas é assim, pastor Montes, que ele se intitula, o próprio livro. João ali no primeiro versículo ele fala que o livro de Apocalipse é o quê? A revelação de Jesus Cristo. Revelação para revelar Jesus Cristo. Então, existe muito simbolismo. Então, quando fala aqui sobre, vou trazer aqui o significado de alguns desses símbolos, quando fala sobre a porta aberta, isso significa que existe livre acesso em Cristo Jesus ao trono do Pai. Então, que nós possamos fazer um bom uso, né, disso, né, dessa abertura. Enquanto a porta da graça está aberta, existe esse acesso à presença divina. O arco-íris, simbolicamente, ele representa, dentro do contexto da Bíblia, a aliança de Deus com o seu povo. Então, o arco-íris ali, ao redor do trono, nos lembra que Deus é fiel à sua aliança. Afinal de contas, esse é um dos atributos de Deus, né, a sua fidelidade. Aconteça o que acontecer, Deus permanece fiel. E em meio às tribulações, podemos confiar que o trono continua firme, que Deus está sentado sobre ele, soberano sobre toda a história. Amém? Amém. Existe uma citação aqui de Wilson Parós, que ele vai dizer o seguinte: o trono de Deus não está limitado com exclusividade ao lugar santíssimo e à arca do concerto, mas é símbolo da presença divina que governa toda a criação. Exatamente, é simbólico, né? Deus não se limita apenas àquilo ali. Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Mas o povo precisava se encontrar com Deus no contexto do Antigo Testamento e se encontravam com ele na tenda, né, do encontro. Exatamente. E era justamente ali no lugar santo, santíssimo, que era onde eles tinham esse encontro. Mas Deus, ele está acessível a nós em todos os momentos. Muito bem, pastor Lucas. Eu quero mandar um abraço aqui também para o Marquinhos, obreiro grande, Marquinhos grande, obreiro bíblico. O homem aqui é batizador, viu?
Esse homem aqui é bênção. Marquinhos, um abraço para ti, que Deus te abençoe de forma grandiosa. Pastor Lucas, além do trono, João viu outros elementos como os 24 anciãos e os 4 seres viventes. O que esses símbolos representam e qual o seu papel na adoração celestial? Então, pastor Montes, esses seres, eles participam de maneira ativa na adoração e reconhecem a santidade e o poder de Deus. E isso que você está lendo aí está descrito ali a partir dos versos 4. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Versos 4, e aí pula para o verso 6 e 8. Verso 4 diz assim: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Verso 6: diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Então, antes de a gente partir para o simbolismo aqui, do que significa cada uma dessas coisas, algo interessante que a gente deve observar é que tanto os 24 anciãos como os próprios seres viventes ali, os anjos, eles participam, eles vivem em adoração contínua. Exatamente. É contínua. Então isso já traz uma mensagem muito importante para nós, pastor Montes, para você, querido ouvinte. Isso revela que a adoração no céu não é um evento, é ambiente. Amém. Diferente de muitas das vezes a gente está preso ali aos ritos, né? Não que não seja importante o culto na igreja, com toda a liturgia, todos os ritos ali, isso é importante, mas a gente não deve se limitar somente a isso. Afinal de contas, a adoração de Deus, nossa vida deve ser a adoração contínua a Deus. Então, se nós estamos nos preparando para viver no céu, estejamos preparados para adorar continuamente. E partindo aqui para os simbolismos, os 24 anciãos, eles representam ali a totalidade do povo reunido de Deus, né? Redimido de Deus, que aí é uma totalidade de 12 mais 12. 12 são os patriarcas, ali os pais do Antigo Testamento, ali as 12 tribos de Israel, juntamente com hoje os que a gente chama dos apóstolos, né? Os 12 apóstolos. Então 12 mais 12 dá os 24 ali. E vestidos de branco. A Bíblia descreve eles vestidos de branco ali, que representam a pureza, a justiça de Cristo, né? E com coroas, que representam ali a vitória da graça, pela graça. Eles não retêm suas coroas. O texto, depois, se vocês podem ler aí com mais calma, vai dizer que eles lançam ali as suas coroas diante do trono, ensinando o que pra gente, pastor Montes? Que todo mérito e glória pertencem unicamente e exclusivamente a Deus. A Deus. Os 4 seres viventes ali, inspirados ali em Ezequiel 1, proclamam a santidade divina sem cessar. Como eu falei, elas nos ensinam que a verdadeira adoração ela é contínua, envolve toda a criação e reconhece que Deus é santo, moralmente perfeito. Afinal de contas, Jesus era o único que era digno de abrir o selo, né? Porque ele era o único que era moralmente perfeito, poderoso, soberano sobre todas as forças e eterno, presente, passado e futuro. Nós, em nossa vida diária, devemos viver em constante atitude de adoração, não apenas no culto, mas em casa, em cada pensamento, palavra e ação. E tem uma citação aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é de Ranko Stefanov, que ele diz que a adoração no céu não é um evento ocasional, não é de vez em quando ali, não é eventual, mas o próprio ambiente da existência redimida, pois os anciãos lançaram suas coroas porque entenderam que não há glória própria diante da glória de Deus. Interessante, né? Muito bem. Muito bem, boa, muito bom. Em Sobral, 16 horas e 39 minutos. Esse texto ele é interessante porque existem algumas linhas interpretativas do que representa os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Algumas linhas dizem que pode ser aquelas pessoas que ressuscitaram quando Jesus ali ele pende na cruz. Alguns sepulcros foi registrado no Novo Testamento que alguns sepulcros se abriram, pessoas ressuscitaram. Mas independentemente se são eles, se faz parte dos redimidos ou não, uma coisa é certa, Deus é soberano. Existe uma adoração e existe uma mensagem aqui intrínseca, que é a mensagem de salvação. Isso é maravilhoso, independentemente de qualquer coisa. Pastor Lucas, no centro dessa cena
que nós estamos vendo aqui de Apocalipse capítulo 4, no centro dessa cena de adoração, João vê um livro selado. Nós já demos aí um spoiler sobre ele. Ele vê um livro selado com 7 selos. O que é esse livro e por que ninguém podia abri-lo? Interessante essa pergunta, né? Interessante. Muito bem, então, pastor Montes, o livro é um livro, como foi dito aí, é um livro selado. Ele está na mão direita de Deus, contendo todo o plano da história e da redenção. E como você disse muito bem, ninguém foi achado digno de abrir. Não é à toa que ali João se desespera, chora, porque se ninguém abre o livro, como é que vai ter o desenrolar da história, né? Então vai ser uma história sem final. Então, isso revela uma verdade dura, a limitação total do ser humano. Ninguém é digno, né? Ninguém é digno. E isso representa totalmente a história da redenção, como eu falei. E na mão direita representa porque autoridade e poder. Por isso que estava na mão direita de Deus, né? E os 7 selos, eles simbolizam ali totalidade e inviolabilidade, né? À toa que estavam selados, né? Ninguém podia ter acesso, era inviolável. O choro de João ali é por conta da gravidade da situação, né? Ninguém podia abrir o livro, o destino humano estava perdido, pois a salvação ela não podia se consumar e a história não tem sentido. E quantas vezes nós choramos, né, durante os momentos que a gente se encontra triste, diante da morte. Eu recentemente, acredito que alguém já recentemente passou por essa situação também, de perder um ente querido, e naquele momento a gente se sente totalmente impotente, né, diante da morte, porque o ser humano ele não tem solução, ele não tem o remédio para a morte, né? Simplesmente a nossa esperança não está na nossa própria dignidade, ela se encontra em alguém que é digno por nós, que é o Cordeiro. Muito bem. É isso. Em Sobral, 16h42. Eu quero mandar um abraço todo fraternal e carinhoso para minha amiga Sheila, que está nos acompanhando aí de Portugal, da linda e bela Portugal, desse país maravilhoso. Sheila, um abraço, que Deus te abençoe ricamente. Minha amiga Sheila é uma pessoa muito interessante ali. Se você quiser seguir as redes sociais dela, você pode ir lá, seguir. Coloca aí para mim, amiga Sheila, a sua rede social aqui, o seu @, que eu vou pedir pro pessoal tá seguindo. A minha amiga Sheila, ela dá dicas de saúde interessante. Um abraço, viu? Sheila, que Deus te abençoe, e é sempre um prazer ter você aqui na nossa companhia. Pastor Lucas, vamos continuar aqui, meu querido, vamos continuar aqui, né? Pastor Lucas, nós vamos aqui para a pergunta de número 3, é isso? 4, não? Para a pergunta de número 4. Era só para ver se você estava atento. Diante do choro de João, um dos anciãos consola, né? Anunciando o leão da tribo de Judá. Quem é esse leão? E o que João viu quando se voltou para olhar? Aqui tem um leão. A gente não sabe, aqui os simbolismos acontecem. Era cordeiro, agora é leão. E aí, né? Quando ele estava chorando ali, veio o consolo, anunciando ali o leão da tribo de Judá. Quem é esse leão? E o que João viu quando se voltou para olhar? Então, pastor Montes, essa é uma das passagens mais impressionantes da Bíblia. Então vamos ler juntos aqui, né? Está lá em Apocalipse 5, versos 5 ao 6. Diz assim: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Verso 6: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que paradoxo, né? Porque o anúncio é feito um anúncio de um leão, mas quem aparece é um cordeiro, né? Que paradoxo, né? Ele estava esperando um leão, símbolo de quê? De força, realeza, poder invencível. Mas vão ver um cordeiro, e não é um cordeiro qualquer, mas um cordeiro como havendo sido morto, provavelmente ainda com as marcas do sacrifício. O leão venceu não destruindo seus inimigos, mas sendo imolado por eles. Os 7 chifres ali representam poder pleno, os seus 7 olhos representam onisciência, e Cristo é poderoso e sabe todas as coisas.
mas a sua vitória veio pela cruz. Interessante, né? Isso nos ensina que no reino de Deus a vitória não é conquistada pela força bruta, né? Está escrito também, nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, assim como os próprios judeus na época que Jesus se entregou na cruz ali, esperavam o Messias como alguém que fosse o libertar do jugo romano, com poder, com força, com exércitos, eles acabaram quebrando a cara, pastor Montes, porque Jesus, ele venceu, mas foi se entregando, né, como sacrifício. Afinal de contas, lá no Antigo Testamento era simbólico, né? Um animal era sacrificado representando ali a Cristo, apontando para Cristo. E é então ali naquele momento, no Novo Testamento, em que Jesus finalmente ele cumpre o sacrifício, que ele vence, né? Então a vitória na cruz ali não foi por poder, né? Foi por amor, não foi pela força bruta. Foi por amor. Existe o C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte. Eu gosto muito desse escritor, C.S. Lewis, inclusive eu até recomendo você ler, ele tem algumas meditações e tem aquele filme também que é As Crônicas de Nárnia. Gente, aquilo ali é um simbolismo muito grande sobre Jesus Cristo, né? E poucas pessoas sabem disso. Sabem disso, tem uma figura do leão ali. E tem, olha o que ele diz: o leão vence porque é cordeiro. Rapaz, aqui parece assim, mas é um hibridismo aqui, é leão ou é cordeiro? Mas observe, o livro de Apocalipse, ele é escrito em símbolos. O leão vence porque é cordeiro, o cordeiro reina porque é imolado. Esse é o evangelho esse é o evangelho em sua forma mais pura. O poder de Deus se manifesta na fraqueza aparente da cruz. C.S. Lewis está dizendo, querido ouvinte, eu não sei como é que está a tua vida nesse momento. Às vezes a gente se encontra, a gente passa por momentos difíceis. E aqui, quando João ele descobre que ninguém era digno de abrir o livro, ele entra em desespero. Talvez você está em algum lugar, talvez você esteja passando por algum momento de desespero, mas eu quero dizer uma coisa para você: existe o leão, existe o cordeiro, existe o leão da tribo de Judá, e existe o cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, Jesus Cristo, e ele venceu. Amém? 16h47. Os queridos ouvintes aqui, Marcos está dizendo: vamos compartilhar no grupo este programa que é uma bênção. Vamos compartilhar, vamos lá, Marcos, compartilha aí. Isso aí ajuda a mensagem ser espalhada. A minha amiga Sheila de Portugal está nos acompanhando. Aí o @ dela no Instagram, se você quiser seguir, ela tem muitas dicas de saúde maravilhosas. @sheilamoura.pt de Portugal. Não vão confundir esse PT aí, pelo amor de Deus. Não era nem para falar disso, né? Vamos lá, pastor Lucas. O cordeiro então toma o livro da mão direita de Deus. E o que acontece nesse momento? Qual é o significado desse gesto para a nossa salvação? Aqui nós vamos entrar no contexto agora da salvação. Qual é o significado de tomar esse livro, né? E de tomar esse livro e abrir esse selo? Então, pastor Montes, aí é o clímax, né, de toda a visão que João tem ali, onde o cordeiro toma o livro e toda a criação celestial ali, todos aqueles seres, eles começam a adorá-lo. Então vamos ler aqui para o nosso querido ouvinte não ficar cegas, capítulo 5 aí de Apocalipse, os versos 7 e 8, onde diz assim: o cordeiro foi e pegou o livro, em algumas versões diz tomou, né, da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Enfim, acho que só até aqui mesmo já é o suficiente. Então, é interessante que em algumas versões fala que cordeiro tomou o livro, né? Mas quando a gente fala tomou, geralmente a gente associa tomar como tomar a força, né? Pegou a força, não. Ele não usa de força, né? Pelo contrário. Quando ele pega ali o livro, ele pega porque ele era digno. Ele toma por autoridade, não é isso? Exatamente, porque ele tinha autoridade para isso, ele tinha poder para isso. Ele simplesmente vem e o toma. Isso mostra a sua autoridade. Isso mostra a sua autoridade legítima, não simplesmente isso. O ato de tomar o livro significa que Cristo assume o controle da história e executa todo o plano da salvação. As harpas ali, que simbolizam louvor, alegria, e também as taças de incenso representam ali as orações dos santos. E isso é profundamente consolador, pastor Monte, porque as nossas orações são guardadas no céu.
guardadas como um incenso precioso diante do trono de Deus. Quando o Cordeiro age, ele não ignora o clamor de seu povo. Cada lágrima, cada súplica, cada gemido do Espírito em nós é como um incenso que sobe diante de Deus. E isso nos encoraja a orar sem cessar, pastor Montes. Porque sabendo que nossas orações são valorizadas e respondidas no tempo de Deus, isso para nós é completamente reconfortante. Glória a Deus, isso é bom. Pergunta de número 6, pastor Lucas: após o Cordeiro tomar o livro, os seres celestiais entoam um novo cântico. O que há de novo nesse cântico? E qual a sua mensagem central? Aqui estamos falando sobre esse cântico aqui. Por que um novo cântico? Então, pastor Montes, aqui esse novo cântico, ele revela o fundamento da salvação, que é o sangue do Cordeiro. Vamos ler com atenção aqui, Apocalipse 5, os versos 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Você estava acompanhando aqui. Deixa eu me perdi que eu estava acompanhando aqui também. Porque Apocalipse capítulo 5, de 9 a 10. Porque a versão do computador ela estava mais condizente aqui do que a da minha Bíblia. Mas nós estamos aqui no Apocalipse capítulo, deixa eu só voltar 5. aqui no texto, versos 9 a 10. Então, isso. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Interessante que aqui, né, esse novo cântico, ele é novo porque ele revela algo que antes estava oculto: a redenção pelo sangue do Cordeiro, pastor Monte. Como eu estava falando anteriormente na minha outra citação, no Antigo Testamento o perdão ele era anunciado por meio do sacrifício de animais que apontavam para o sacrifício de Jesus, né, o sacrifício real que viria a ser futuramente. E agora aqui o sacrifício real foi consumado na cruz. Então a salvação ela é uma compra. Nós fomos comprados por sangue. E o pagamento não foi com ouro, prata, foi com o sangue do Cordeiro. E com ele nós fomos resgatados do cativeiro do pecado. E esse sangue precioso de Cristo foi quem pagou o preço por nós. E a universalidade da salvação, ela ali é afirmada: toda tribo, língua, povo e nação. Não existe exclusivismo. Foi por todos. Jesus morreu por todos, desde que, obviamente, o aceitem, né, como seu suficiente Salvador. E os remidos são feitos reis e sacerdotes por quê? Reis, porque reinarão com Cristo. Sacerdotes, porque terão acesso direto a Deus e servirão como agentes de sua graça. Isso nos chama a viver como reis, com dignidade e autoridade espiritual, e também como sacerdotes, intercedendo pelos outros e oferecendo a Deus o sacrifício de louvor. Tem um teólogo que ele tem uma citação bem interessante, né? Dr. Elias Brasil, bem conhecido da gente ali do seminário. Ele foi meu professor. Ali era uma sumidade, viu? A galera tinha ele como uma grande referência ali no seminário. Ele dizia assim: a universalidade da remissão é o eco do coração de Deus. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue do Cordeiro quebra todas as barreiras étnicas, culturais e sociais. Então, através do sangue de Jesus, nós somos todos filhos de Deus. Essa universalidade da salvação nada mais é do que o que a gente chamamos da boa notícia. Aqui está o Evangelho, né? Não mais, não existe mais homem, mulher, negro, pobre ou rico. Todos agora têm acesso à salvação, porque o Cordeiro de Deus, ele abre esse selo e nos dá acesso direto agora a essa boa notícia que é a salvação. E é o próprio Cordeiro de Deus ali que vai nos dizer lá, o próprio Jesus, né? Ele vai nos comissionar a anunciar essas boas novas, né? A toda tribo, nação, língua, povo. Então, essa é uma responsabilidade que recai sobre nós. É um privilégio recebermos as boas novas, mas também é uma responsabilidade de anunciarmos para aquelas outras pessoas. Muito bem. Em Sobral agora 16 horas e 54 minutos. Vamos continuar com o nosso estudo de hoje, que estamos abordando aqui o livro de Apocalipse capítulo 4, que está falando do trono de Deus. Pastor Lucas, o louvor não para nos 24 anciãos e nem nos 4 seres viventes. Ele se expande para miríades de anjos e finalmente para toda a criação. O que isso nos ensina sobre adoração?
Exatamente, pastor Montes, não se limita ali apenas aos 24 anciões, a adoração, né? Pelo contrário, a adoração ela se torna cósmica e universal. Vamos ler aqui, Apocalipse 5, versos 11 e 13, de 11 ao 13. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, ou seja, muitos, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Então, a adoração ali, ela se expande para toda a criação, ela se torna universal. Então, anjos, seres, toda criatura, todos reconhecem o Cordeiro como digno, né? E ali a aplicação que nós podemos fazer para nossos dias hoje é que a nossa oração, a nossa adoração de hoje é apenas uma antecipação desse momento, né? Então, se nós adoramos Deus hoje, né, no conforto do nosso lar, nas nossas igrejas, no nosso dia a dia, nós estamos vivendo agora o que será um dia eterno, pastor Montes. Muito bem, louvado seja Deus. Que maravilha, estamos já chegando para a reta final, mas vamos para a pergunta de número 8, pastor Lucas. O Antigo Testamento e o profeta Daniel também teve uma visão do trono celestial e do julgamento. Como essa visão se conecta com o que João viu em Apocalipse capítulo 4 e 5? Nós sabemos que a Bíblia ela é um livro de conexões, ela é um livro conectado. E esse paralelo ele é muito importante, essa conexão, ela é fundamental, porque tanto Daniel como João, eles viram ali o trono, mas em contextos diferentes, né? Daniel viu o trono de Deus em um contexto de julgamento, e João vê o trono em um contexto de redenção e entronização do Cordeiro. Vamos ler o texto aqui, a visão de Daniel. A gente estava lendo aqui já de Apocalipse, mas para a gente ver aqui como que se entrelaçam ali, né? Como que a gente pode perceber esse paralelo. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10 e versos 13 e 14. Eu vou ler aqui, você pode anotar depois, a gente não vai ter tempo aqui de ler tudo, mas diz assim, Daniel, capítulo 7. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as rodas dele como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e os milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que vinham nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino não será destruído. Então aqui Daniel, ele vê um ancião de dias, que representa ali quem? Deus Pai. Ele vê também Deus Pai, que é o ancião de dias, assentado em um trono de fogo, com milhões de anjos, muito semelhante aqui à visão de João, né? Exatamente. Miríades ao seu redor, e os livros abertos para o julgamento. Mais um paralelo aí, os livros também de julgamento. E em seguida o Filho do Homem, próprio Cristo, Jesus, interessante, Jesus ele mesmo se intitula, né? Ele se apresenta assim, né? O Filho do Homem. Isso. Se aproxima e ele recebe o domínio, honra e o reino eterno. Já que em Apocalipse 4 e 5, o que a gente vê? João vê a mesma coisa, a mesma cena, mas com um acréscimo glorioso. Olha que interessante. A gente chama de ampliação, né? É realidade aumentada, né? Ele dá uma lupinha aqui e expande, né? Isso. Então a visão aqui é diferente. E tem um acréscimo ali que a gente vai comentar aqui, que é o Filho do Homem apresentado como um cordeiro imolado. Isso significa o que, pastor Montes, para nós? Isso significa que o julgamento divino, querido ouvinte, e a entronização de Cristo não está baseado em força militar ou poder terreno. Pelo contrário, mas está baseado no sacrifício da cruz. Daniel anuncia o julgamento. Já João, ele mostra o fundamento desse julgamento. O cordeiro que venceu pela morte. Para nós, isso significa que podemos enfrentar o juízo sem medo, pois o juiz é também o cordeiro. Interessante, né? Então Jesus ali, ele é o justo juiz, né? Nele nós podemos ver que
ele nos representa, ele nos apresentará diante do Pai como sua própria justiça, né? Jesus, ele não vai fazer justiça como a gente imagina, né? Porque se fosse cumprir justiça como a gente imagina, enxerga justiça, não teria, ele não morreria no nosso lugar, nós que deveríamos ter morrido, né? Exatamente. Então Amin Rodô, ele tem uma citação que é bem interessante, ele diz assim: Daniel viu o trono de fogo e o julgamento, João viu o mesmo trono, mas com um cordeiro no centro. Então a cruz, ela não anula o juízo, ela é o fundamento e nos dá segurança. Muito bem, querido ouvinte, são 17 horas em Sobral, você que nos acompanha. Nós vamos aqui fazer vamos para a pergunta número 10 logo, tá bom? Então, exatamente. A pergunta número 10 diz assim: Pastor Lucas, para encerrar aqui, para a gente já ir para os finalmente, né? Qual a mensagem final que o trono e o cordeiro nos deixam para a nossa vida em questões práticas agora? Que mensagem esse trono, esse estudo que nós acabamos de ver, ele nos deixa para a nossa vida aqui na parte prática? Então, pastor Montes, acredito que 3 coisas ali, né, que ficam para nós dessa mensagem, né? A mensagem final é o quê? Esperança, também segurança e missão. Lembra que eu falei que Deus nos comissionou, o próprio Cordeiro nos comissionou a anunciar essas boas novas? Vamos ver aqui o desfecho da missão, né? Da visão, no caso. Apocalipse 5:14 diz assim: e os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. O amém aqui desses seres viventes, ele significa assim seja, é verdade, eu aceito, eu confio. Então é uma confirmação, né? Estão de acordo, né? Eles estão de acordo. Então, a prostração ali dos anciãos é o gesto final de submissão e adoração. A mensagem para nós, então, é muito clara. Primeiro, segurança. O livro não está perdido. Estava selado, não tinha ninguém que era digno, mas eis que surge o Cordeiro, né? Então, o livro não está perdido, ele está na mão do Cordeiro, ele o tomou. Então, sua vida, querido ouvinte, não está perdida, ela está entregue nas mãos de Deus. Cristo venceu e ele venceu, e você, juntamente com ele, você vence. Nele você vence. Em Cristo somos mais que vencedores. Segundo, a adoração. Sua vida, ela é um culto. Nossa vida diariamente, diuturnamente, ela é um ato de adoração a Deus. Terceiro, a missão. O evangelho, ele deve chegar a toda tribo, língua, povo e nação. E de esperança também, para fechar aqui. Os dias finais, eles são sombrios, mas o Cordeiro, ele é mais forte, ele voltará, e essa é a nossa maior esperança, porque nós reinaremos com ele, pastor Montes. Amém. 17 horas e 3 minutos, chegamos à parte final e vamos de música, e daqui a pouco voltamos para concluir esse estudo de hoje. Deve haver um lugar bem melhor pra nós, com outro céu, outra terra, outro mar. Sei que está bem distante dos meus olhos, mas está tão perto, eu bem sei, do meu coração. Eu já posso avistar com emoção o lugar que Deus preparou pra mim. Sei que posso ali viver feliz. Vou seguindo o caminho rumo ao novo lar. Eu seguirei neste caminho, caminhando em busca de um novo lar. Quero viver sem sofrer e sem chorar num novo lar. A caminhada é tão espinhosa, me sinto fraco, penso então em desistir.
contigo. Mas a estrada é longa, é demais. E o sol tão quente queima o meu corpo. E o que me faz a prosseguir é estar num novo lar. Eu seguirei neste caminho, caminhando em busca de um novo lar. Quero viver sem sofrer e sem chorar, num novo lar. Não posso mais andar entre espinhos. Preciso de um lugar. Quero descansar. Eu seguirei neste caminho, caminhando em busca de um novo lar. Quero viver sem sofrer e sem chorar, num novo lar. Não posso mais andar entre espinhos. Preciso de um lugar. Quero descansar. Eu seguirei neste caminho, caminhando em busca de um novo lar. Quero viver sem sofrer e sem chorar, num novo lar. Programa Metanoia, um programa que muda a sua rota. Muito bem, querido ouvinte, 17h08 aqui pelo Sistema Paraíso de Comunicação. Já quero aqui para a parte final agradecer todos os nossos amigos que estiveram conectados através do YouTube da Rádiosnet e do Sistema Paraíso pela 101,1 FM. Você que está em qualquer lugar aí do planeta. Só lendo mais uma mensagem aqui, uma ou duas mensagens aqui, o nosso amigo Sóstenes de Serra Pelada, Pará, um grande amigo meu. Sóstenes, você mora no meu coração, viu? Deus te abençoe de forma grandiosa. Ele colocou aqui mensagem poderosa. Serra Pelada marcando presença aqui. Então Serra Pelada fica ali no Pará. A nossa amiga também, Sheila, aqui, ela é mineira, está morando em Portugal, está acompanhando de lá. Nós temos ouvintes aqui internacionais. Temos pessoas que ouvem da Suíça também, de vez em quando entra gente aqui que está na Suíça ouvindo o nosso programa. Então a todos vocês um abraço maravilhoso e que Deus venha estar abençoando vocês. Pastor Lucas, eu quero aqui passar para você fazer suas considerações e já vamos para a parte final. Que legal, bacana, Pastor Montes, obrigado, foi um privilégio muito grande aí poder participar com vocês aqui, dividir um pouquinho o nosso conhecimento a respeito da Palavra de Deus. Fui incumbido aqui da missão, né, e da responsabilidade de substituir o Pastor Lucas Freire, que não é fácil, né, mas dei aqui o meu melhor. E interessante, a gente tem pouco tempo, infelizmente não consegue entrar nos maiores detalhes, mas você, querido ouvinte aí que teve alguma dúvida, nos procure. Se você tem interesse em estudar mais a Bíblia, procura a gente aí, que tenho certeza que a gente consegue estudar juntos aí e se aprofundar um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. Muito bem, querido ouvinte, programa Metanoia está chegando ao final, mas antes disso eu quero falar de amigo para amigo. Você que está do outro lado aí, eu queria que nesse momento agora você aumentasse um pouco o volume do rádio. E se você está pelo YouTube, se aproxime um pouco mais. E eu quero falar exatamente ao seu coração, vindo da parte de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você.
Nós estudamos hoje sobre o trono de Deus. E existia ali, dentro dessa narrativa, uma problemática. A problemática era: o livro estava selado. E ninguém era digno de abrir este livro. O que continha neste livro é o que nós chamamos da boa notícia. É a notícia da salvação. E o único que era digno de abrir este livro era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele tem autoridade para isso. Baseado nisso, eu quero falar ao teu coração nesse momento. Eu quero dizer para você, amigo, que não importa os problemas que você está passando. E talvez eu esteja falando para alguém nesta tarde que já cometeu tantos erros na vida e se encontra frustrado igual João no Apocalipse. Quando ele olhou o livro fechado, ele chorou. Talvez você se encontre num momento que você caiu tantas vezes e você acha que é impossível se levantar novamente. E algumas pessoas podem achar que são indignas da salvação. Eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia que eu tenho para você é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação. E eu quero dizer uma coisa para você, que não importa quem você é e não importa o que você fez, Jesus ama você. E aqui não é clichê de rádio, não. Não é clichê gospel, não. Aqui é evangelho, aqui é palavra de Deus. Eu não sei, talvez, quem é você. Talvez eu esteja falando para alguém que está desanimado da vida, passando por dificuldades, talvez financeira, dificuldade familiar, talvez enfrentando uma enfermidade. Eu quero dizer para você que talvez chegou nesse ponto e se sente sozinho. E se você se sente sozinho, parece que não tem respostas, parece que você busca, parece que você corre, eu quero dizer para você que é exatamente assim que o ser humano faz. O ser humano esgota todas as suas expectativas, colocando sua esperança talvez em bens, em dinheiro, em homens. Mas quando chega no final, só sobra Jesus Cristo. A sua vida, querido, não é a mesma sem Jesus. Ele é o único consumador da tua vida. Ele é o único que dará sentido à tua vida. E eu quero falar especialmente para você que por algum motivo passa por dificuldades. Eu creio, Jesus nesse momento está aí. Ei, você que está ouvindo esse rádio agora, eu não sei onde você está, mas Jesus sabe. Deus sabe onde você está. Deus sabe quantas vezes suas lágrimas rolaram no teu rosto. E Ele sabe o motivo disso também. E nos momentos mais difíceis da tua vida, que você se sentiu sozinho, eu quero dizer para você que você nunca esteve sozinho. Jesus estava lá. E você pode se perguntar, mas se Jesus está aqui, por que eu estou passando por tudo isso? Cada ser humano, ele precisará passar pelo vale. E talvez você esteja passando por esse vale agora, mas você não passará sozinho. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele dará sentido à sua vida. Eu quero te pedir só uma coisa: não desista de viver. Não desista. Tá difícil? Espera mais um pouco. Tá doendo, tá doloroso? Espere mais um pouco. Seja firme, segure mais um pouco. Dentro em breve, Jesus Cristo te dará a vitória. Tenha certeza disso. Eu quero orar por você.
Se você entende que não pode mais viver sem Jesus Cristo, se você chegou ao fundo do poço, é com você que eu quero falar. Se você não tem mais saída, é com você que eu quero falar. É com você que eu quero orar. Ele vai te visitar aí. Ele tem uma oportunidade para você. Ele quer mudar a sua vida. Só basta você dizer: eu quero. E se nesse momento essa mensagem tocou o seu coração, eu quero que aonde você estiver agora, você coloque a sua mão no seu coração agora. E eu vou orar por você. Feche seus olhos, coloque a mão no coração. Querido Deus, eu estou através das ondas desta rádio. Eu estou aqui, Senhor, nesse microfone. Eu não sei quem é que está do outro lado, Senhor, mas Tu sabes. Eu não sei o que essas pessoas estão passando, mas Tu sabes. Quem sabe eu estou falando para alguém que está num plantão de hospital. Quem sabe eu esteja falando para alguém que nesse momento esteja dirigindo e por algum motivo conectou, sintonizou aqui neste programa. Senhor, visite essa pessoa agora, Senhor. E não permita que essa oração acabe sem que Tu dê sentido à vida desta pessoa. Senhor, obrigado por morrer na cruz por cada um de nós. Transforma nossas vidas, transforma o nosso ser. Visita estas pessoas, Senhor. Entra no lar dessas pessoas, Senhor. Se existe alguém com enfermidade, vai lá, Senhor. Coloque a Tua mão. Cure essa pessoa, Senhor, segundo a Tua vontade. Dê sentido à vida dessa pessoa, Senhor. Dê sentido à vida desse querido ouvinte. Se ele pensa que chegou, ó Deus, no final da vida, no final da carreira, no fundo do poço, estende a mão a ele e faça ele entender que ainda existe sentido. Esteja com cada um de nós. Abençoe todas essas pessoas, todos os nossos ouvintes. Tudo isso te pedimos em nome do Cordeiro, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido ouvinte. Chegamos ao final de mais um programa Metanoia. 17h18. Queremos agradecer aqui a nossa produção, a nossa equipe de produção, nosso amigo Jean e o nosso amigo Nauzion, meu amigo pastor Lucas Gomes, a todos que estão conectados. Fique agora, não saia daí, continue conectado, continue sintonizado, porque agora nós teremos o programa Novo Tempo, professor Lindomar e os seus convidados, e até sábado, se assim Deus permitir. Programa Novo Tempo. Você ouviu na Paraíso FM Metanoia. Um programa que muda